Bom dia, boa tarde, boa noite. Israel Descanso aqui, vos falar. Estamos aqui do Instituto Federal da Bahia. Nós vamos falar hoje sobre derivação numérica. Derivação numérica, né? Nesta sessão trataremos das estratégias numéricas para a aproximação de derivadas de funções reais. Com as técnicas abordadas, é possível calcular aproximadamente a derivada de uma função a partir de um conjunto discreto de pontos. Nesse ponto aqui dá para a gente fazer uma aspasinha quando ele fala conjunto discreto, e no caso da derivação numérica, sobre a aplicação desse estudo. Normalmente ele vai ser voltado mais para essa área de engenharia ou para a área de física, né, onde a gente consegue esses pontos discretos a partir de experimentos reais, ou seja, uma situação de um maquinário, uma situação de um evento da natureza, onde você vai obter esses pontos. A partir desses pontos discretos nós vamos aproximar para uma função e aí a partir disso a gente vai fazer a nossa derivação numérica. Um dos métodos para derivação numérica é das diferenças finitas, né? Uma diferença finita é uma expressão da forma de f de x mais b menos f de x mais a, que ao ser dividida por ab chama-se um quociente de diferença. Então a gente vai ter as duas funções, né? Sempre pensando no valor de x mais um b e o valor b menos a f de x mais um a sobre a diferença de b por a. Dessa forma a gente vai ter justamente, como o nome diz, a questão das diferenças finitas. A técnica de diferenças finitas consiste em aproximar a derivada de uma função via fórmulas discretas que requerem apenas um conjunto finito de pares ordenados, que é justamente o que vai ser colhido ali nos nossos experimentos. Essas fórmulas podem ser obtidas de várias maneiras, começando com a fórmula mais simples que podemos ser obtida do cálculo diferencial, a partir da ideia do cálculo, seja f de x uma função diferencial, a derivada de f no ponto x0 é por definição, a gente tem a nossa definição de limite mesmo que a gente já conhece dos cálculos. Deste limite, tomando um h igual a 6 pequeno, não muito pequeno para evitar o cancelamento catastrófico, ou seja, a gente vai pegar um passo e a gente vai tentar diminuir esse passo ao máximo que possível, mas de forma que a gente não tenha o cancelamento desses valores dentro da nossa derivada. Do contrário, a gente acaba, em vez de se aproximando da derivada, a gente acaba extrapolando. A gente vai ver um exemplo disso. Um exemplo usando a diferenças finitas progressivas de ordem 1. A gente vai pegar um exemplozinho usando a diferença progressiva, mas a gente vai ver que temos três métodos de derivação numérica: uma progressiva, uma centrada e uma regressiva. E a cada uma vai depender, a aplicação dela depende muito do caso em que está sendo aplicada. Não tem aquela coisa de dizer qual é a melhor, né? Mas aqui vamos para o exemplo primeiro. Esse exemplo, partindo da progressiva, a gente vai de ordem 1, ou seja, a gente vai calcular as aproximações da derivada de f de x de cosseno de x no ponto x igual a 1, usando o h, nosso espaço, onde temos nossos dados ali, os pontos que foram colhidos. Calcule o erro da diferença finita progressiva, por isso d+, de h de f de 1 menos f de 1, obtido para cada valor de h, no caso ali das nossas funções cosseno de x, no ponto igual a 1. A nossa fórmula aqui embaixo. Na tabela, os resultados que nós vamos ter das diferenças finitas, cada passozinho, ela vai se aproximar. A gente vai ver que à medida que a nossa aproximação vai diminuindo, ou seja, o nosso h vai diminuindo, a gente vai chegando justamente para o valor da derivada. A partir de determinado ponto, a gente vê que a gente vai saindo dessa tendência, que é justamente por conta do nosso erro de cancelamento catastrófico. Diferenças finitas. Aqui, esse mesmo exemplo que a gente desenvolveu, e é uma coisa que é interessante do cálculo numérico, já que ele vai ter essa aplicação mais voltada para esse meio da engenharia, esse meio do estudo da física, ou seja, a partir de pontos discretos, é que a gente vai estar sempre recorrendo a uma forma de computação, de cálculo, voltado mais essa área automatizada da computação. Então, um dos mecanismos que a gente usa com muita frequência, até nos nossos estudos, é o Scilab, e a gente tem um códigozinho da função que a gente aplicou agora atrás, que a gente vai mostrar para a gente dar uma olhadinha. Clica ali na fórmula. Tem que dar um esquisinho.
Só dá um Ctrl V ali dentro do... Tá no Ctrl C? Ctrl V. Apaga essas setinhas. E só rodar. Executando aqui, ele vai fazer justamente a derivada, vai nos dar o nosso H e a derivada final ali, o ponto aproximado da nossa derivada numérica. Claro que essa fórmula aqui é uma formulazinha simples, foi usada para um exemplo. A gente tem situações onde a gente vai ter mais pontos, aqui a gente não teve, né, realmente um conjunto interessante de pontos, mas a gente vai poder ter pontos discretos variando aí dependendo de cada caso de experimento. Como a gente havia dito, né, a partir da série de Taylor é que a gente vai pegar e vai construir três casos de análise, três casos de execução dessas diferenças finitas. Podemos construir fórmulas de diferenças finitas para a função f de x no ponto x igual a x0 a partir de seu polinômio, do polinômio de Taylor. Em alguns casos, este procedimento acaba por nos oferecer também a ordem de truncamento da fórmula. A gente vai ver essa questão da ordem de truncamento. A gente vai ver que, se valendo do teorema de Taylor e da própria noção, da própria definição de derivação, a gente não foge muito do que a gente vê no cálculo, não. O que a gente vai mudar aqui, talvez, seja um pouco a interpretação do que a gente está vendo. Nós vamos ter a diferença progressiva de ordem 1, né? Ou seja, podemos obter a aproximação para f de x0 a partir da série de Taylor. Fazendo as aproximações, a gente chegaria nessa situação, onde aqui a gente vai ter o nosso H, que seria justamente o nosso truncamento, e a gente pode dizer, pode avançar. Então a gente mostra que o erro de truncamento da diferença finita progressiva de ordem H é justamente o H, né? Pela própria estrutura mesmo algébrica. Pode avançar. A gente vai ter a diferença finita regressiva de ordem 1, que aí a diferença agora, em vez de a gente pegar o ponto e o ponto sucessor, a gente vai estar adotando sempre o ponto daquele que foi um dos pontos que a gente escolheu e o... Então aqui a gente vai ter a diferença finita centrada de ordem 2, né? A gente vai ver que a ordem vai ser de 2H, por conta além do teorema de Taylor, a gente fazendo a partir da soma das duas outras situações, a gente chega nessa situação onde a gente tem aqui o truncamento, ele acaba se anulando, dando zero, e a gente vai dizer que o truncamento da diferença finita centrada vai ser de ordem de 2H. Nós vamos fazer um último e terceiro exemplo, né? A gente vai calcular a derivada numérica da função f de x igual a e elevado a 1 meio de x no ponto de x igual a 2, usando a diferença progressiva, diferença regressiva e diferença centrada com h igual a esses valores que a gente tem aqui, né? 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2 e 10 elevado a menos 4. E também calcular o erro absoluto da aproximação obtida em cada caso. A gente tem aqui as três fórmulas, onde vai fazer as substituições. E aqui a gente também tem os três resultados, incluindo aqui o gráfico. A gente vai ver que, dados os pontos que foram colhidos, nesse caso específico, justamente a derivada centrada ela vai ficar melhor, ela vai fazer uma curva mais obediente aos pontos que foram dados, né? Então a gente observa que o erro menor vai ser menor nessa centrada, o erro menor vai ser menor na diferença finita centrada. Uma coisa que é interessante, na centrada não, deixa eu ver, é a centrada, que é a de marrom, não, a regressiva, que é essa de vermelhinho aqui, ó, passando aqui, desculpa. A gente vai ter essa é uma situação interessante de discutir, que é a questão de qual então seria melhor para a aplicação. A gente não vai ter uma regra básica assim, normalmente os exemplos que nós temos
descrevendo curva, a centrada ela costuma ter uma aproximação melhor, mas isso vai depender de cada caso. A partir dos pontos colhidos e da derivação, a gente vê qual das situações se aproxima mais com cada caso e qual vai ter o erro menor em cada caso também, porque nós vamos ter os cálculos e os erros. Nós temos a referência bibliográfica, ficou um pouco fora da norma da BNT, porque é um livro colaborativo. Ele está presente nesse site, tem a versão para o Scilab, onde vocês vão encontrar alguns exemplos e outros assuntos também, além da derivada por diferenças finitas, como as integração também e outros. E a versão em PDF. Nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Sendo necessário, a gente grava o próximo vídeo.